Marcos 6, 30 a 44 diz o seguinte: Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: Vinde, repousar um pouco à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhes disseram: É deserto este lugar e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém ele lhes respondeu: Dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: Iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: Quantos pães tendes? Ide ver. E, sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou e, partindo os pães, deu aos discípulos para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Vamos orar. Senhor, queremos te agradecer, ó Pai, pela leitura que fizemos. Queremos te agradecer, meu Deus, pela presença de cada um desses meus irmãos que aqui estão, ó Deus. Peço agora que o Senhor, ó Deus, abra o coração, o entendimento de cada um que está aqui, Senhor Deus, para compreender a Tua palavra, Senhor Deus, e para praticá-la em suas vidas. Que o Teu Espírito Santo fale com cada um de nós nesta noite. Apesar de mim, ó Deus, usa-me, Senhor, para a Tua glória. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Nós temos algumas crianças presentes e eu acredito que criança que é aluna de escola dominical já deve ter ouvido essa história. E nós adultos aqui, aqueles que foram criados na igreja, também na escola dominical devem ter ouvido a história de Jesus tomando 5 pães, 2 peixes, partindo, multiplicando e alimentando uma multidão de 5.000 homens. Então é uma história muito conhecida. E é interessante, meus irmãos, que essa história, ela envolve comida. Todo mundo aqui, acredito que gosta de comer, né? Aliás, faz parte do relacionamento fraterno, relacionamento cristão, nós sentarmos à mesa e partilharmos uma refeição. Isso é muito bom, isso é muito gostoso, é um momento de alegria, um momento de você compartilhar aquilo que você tem com outra família, com outras pessoas, com outros irmãos. E na época de Jesus a situação era a mesma, a história era a mesma. E nesses sermões que nós temos, essa série de sermões que nós temos pregado aqui aos domingos de encontros com Jesus, nós vimos isso acontecer em algumas ocasiões. Por exemplo, o publicano Levi, depois que Jesus o chamou da coletoria, ele deu um banquete na sua casa e convidou Jesus para comer com ele. Outro que nós vimos também foi aquele fariseu que convidou Jesus para comer na casa dele. Tiveram outras ocasiões que nós não falamos ainda, mas nós vamos falar no futuro, como por exemplo as irmãs Marta e Maria. Você se lembra que Marta estava preocupada com muitas coisas. Acredito que Marta estava ali preparando um café ou um jantar para Jesus.
Zaqueu, um outro publicano que foi convertido por Jesus, ele também chama Jesus para ir na sua casa para comer. Então a gente se reunir para sentarmos juntos e para comermos juntos, isso faz parte da comunhão que nós temos entre irmãos, entre cristãos. Mas hoje, meus irmãos, nós vemos uma cena um pouquinho diferente. Por que ela é um pouquinho diferente? Porque agora quem serve é o próprio Jesus. Nós vimos Jesus sendo servido na casa de Levi, na casa do fariseu, em outras casas também, mas aqui nós vemos o próprio Jesus oferecendo um banquete, e a gente vai perceber que esse banquete ele ofereceu para pessoas que não foram convidadas. Isso que é o mais incrível, que talvez você nunca tenha parado para pensar. Um grupo de pessoas que não foi convidada, mas que Jesus ofertou a eles um grande banquete. É sobre isso que eu quero falar com os irmãos nessa noite, encontros com Jesus, a multidão alimentada. Versículo 30, olha a sua Bíblia aí, no versículo 30. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. Meus irmãos, se você olhar para a Bíblia de vocês, aqui em Marcos 6 mesmo, do versículo 7 até o versículo 13, você vai ver que Jesus ele chama os 12, Jesus ele tinha vários discípulos, vários seguidores. Mas desse número vasto de discípulos que Jesus tinha, Jesus ele escolheu 12, ele capacitou esses 12 e ele enviou esses 12 de 2 a 2, diz aqui Marcos 6, 7, dando-lhes autoridade sobre espíritos imundos. No versículo 12 nós lemos que eles pregavam ao povo que se arrependessem, e no versículo 13 nós lemos que eles expulsavam demônios e também curavam numerosos enfermos. E aqui no versículo 30 nós vemos eles sendo chamados de apóstolos. Os discípulos também foram chamados de apóstolos. Quem eram os apóstolos? Alguns vão dizer que os apóstolos eram os 11, exceto Judas, mais Matias e mais Paulo, o apóstolo Paulo. Outros vão tirar Matias, vão dizer que eram os 11 e Paulo. Mas seja como for, os apóstolos verdadeiros foram homens capacitados por Jesus, enviados por Jesus para pregarem o Evangelho e que haviam visto Jesus ressuscitado. Só que todos eles já morreram, o último que morreu foi João. Existem algumas pessoas hoje em dia que se levantam dizendo que são apóstolos, mas como diz o pastor Augusto Nicodemos, apóstolo bom é apóstolo morto. Porque todos os apóstolos já morreram, os verdadeiros, aqueles que foram chamados, enviados por Jesus, que viram Jesus ressurreto. Só que tem uma coisa, a palavra apóstolo em grego significa enviado. Então os apóstolos oficiais eram somente os 12 e Paulo. Mas nós podemos também dizer que todo missionário, todo aquele que é enviado para um local distante para pregar o Evangelho, pregar a palavra de Deus, ele tem o mesmo sentido daquela palavra original, daquela palavra grega. E foi o que aconteceu aqui. Eles tinham sido enviados por Jesus para pregarem o Evangelho, pregarem arrependimento, e agora eles voltaram para prestar relatório. Olha o que está no versículo 30. Eles voltaram e relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. Eles tiveram um tempo de ministério, eles voltaram depois desse tempo e deram o seu relatório a Jesus. E eu não sei se os irmãos aqui já tiveram a oportunidade de receber algum missionário. E é muito marcante quando vem um missionário na igreja, voltando do campo, e conta as histórias do campo. Conta sobre o povo que ele está evangelizando, conta sobre a cultura, conta sobre hábitos alimentares, conta sobre as alegrias do ministério, do campo, mas também sobre as dificuldades, sobre as provações e as privações. E era isso que estava acontecendo aqui, meus irmãos. Eles estavam dando um relatório para Jesus, eles estavam cansados. É interessante que quando um missionário ele vem de um outro país para o Brasil,
ele vem de férias. Então o missionário está em outro país, está lá fazendo o seu ministério, aí ele tem o seu período de férias, e a coisa que ele menos faz é descansar nas suas férias. Por quê? Porque o missionário, junto com a sua família, ele tem que visitar as igrejas, ele tem que pregar, ele tem reuniões para participar, às vezes ele tem que fazer tratamento médico. Por isso, olha o versículo 31. Jesus lhes disse: vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Versículo 32. Então foram sós no barco para um local solitário. Então era isso, meus irmãos, esse era o ministério daqueles homens. Eles não tinham tempo para eles. Nem para comer eles tinham tempo. Era muita gente que vinha até eles, e eles ensinavam, eles pregavam, eles curavam, eles expulsavam demônios. Com Jesus a mesma coisa. Nós vamos ver que Jesus teve um ministério de cerca de 3 anos. Nesses 3 anos, Jesus não teve um tempo de folga, Jesus não tirou férias. Jesus, ele sempre estava trabalhando, e mesmo à noite, mesmo de madrugada, quando era o tempo de Jesus dormir, nós vemos Jesus orando. Pega a sua Bíblia aí, vai em Marcos mesmo, capítulo 1, para você ver uma coisa. Marcos capítulo 1, olha o versículo 21. Marcos 1, 21. O dia começa, é um sábado, dia do Senhor no Antigo Testamento. Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Então sábado de manhã Jesus está ensinando na sinagoga. Versículo 29. Saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada com febre, logo falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomando pela mão, as febres deixou e passaram a servi-los. Jesus, ele sai da sinagoga, ele passou a manhã ensinando, ele vai para a casa dos pescadores, lá ele cura a sogra de Pedro. Versículo 32. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos, endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta. Ele curou muitos doentes, toda sorte de enfermidades, também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam que ele era. Que dia é esse dia de Jesus? De manhã ele ensinou, na hora do almoço ele curou a sogra de Pedro, à tarde e à noite ele teve que curar um montão de enfermos. Aí você pensa: bom, então agora Jesus, à noite, ele vai dormir, ele vai descansar, ele vai ter aquela noite de sono. Versículo 35. Tendo-se levantado à outra madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Jesus não tirava folga. Ah, mas pastor, ele era Deus, sim, mas ele também é homem. Ele tinha as mesmas necessidades que nós temos. Ele se cansava, ele sentia sono, ele sentia fome, ele sentia sede, ele tinha um corpo semelhante ao nosso. E tanto ele como seus discípulos, eles não tinham nem tempo para descansar. Então chega aqui em Marcos 6 novamente, Jesus ele chama eles para repousar. Irmãos, uma coisa que algumas pessoas é um termo em inglês que chama-se workaholic. Workaholic. O que é workaholic? É uma junção das palavras work, que é trabalho, né, ou trabalhar, e alcoholic, um alcoólatra do trabalho, ou, melhor traduzindo, um viciado em trabalho. Tem pessoa que é viciada em trabalho. Tem pessoa, altos executivos de grandes empresas, geralmente são assim. Mas mesmo as pessoas que têm trabalhos mais simples, podemos dizer assim, algumas pessoas elas são viciadas em trabalho, não tiram folga. E aqui Jesus nos mostra, meus irmãos, que o tempo de descanso é um tempo importante. Deus nos deu corpos e os nossos corpos são limitados. Deus nos deu tempo para o descanso, Deus nos deu tempo para a gente se alimentar, para a gente repousar, para a gente recarregar as energias. E era isso exatamente que ele e os discípulos iam fazer quando eles foram para um local solitário. Versículo
33 e 34, muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé e de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Então olha a situação. Então Jesus, ele pega os seus apóstolos cansados, voltaram de uma viagem de pregação. Jesus falou assim: vamos descansar. Eles entram num barco, eles vão para um lugar deserto. Vamos imaginar que fosse uma praia deserta, porque eles estão num barco no mar da Galileia. Eles vão navegar, e quando eles entram no barco, uma multidão vê. E o texto diz, meus irmãos, no versículo 33, presta atenção, que quando eles viram, eles reconheceram e eles correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. William Hendricks, que é um comentarista bíblico, quando ele comenta esse texto, ele vai dizer o seguinte, que Jesus e os discípulos, eles navegaram 6 quilômetros de barco, e aquelas pessoas, o caminho pela terra era mais longo, então eles correram 16 quilômetros. Você já correu 16 quilômetros? Alguém aqui gosta de correr? Faz maratona? 16 quilômetros. E o que nos chama a atenção é que eram 5.000 homens, e tinha mulheres e crianças também. Mateus vai nos dizer isso. Mas observe uma coisa: por que essas pessoas correram e chegaram antes de Jesus? Jesus, ele diz aqui, o texto nos diz que Jesus, quando viu, versículo 34, quando Jesus desembarcou e ele viu aquela grande multidão, diz o texto que ele se compadeceu delas, porque elas eram como ovelhas que não têm pastor. Irmãos, Jesus, quando chegou na praia do outro lado para descansar com os discípulos, não tinha descanso. Ele olhou aquele monte de gente esperando ele. Qual seria a sua reação? Qual seria a sua reação? Você vai tirar o seu tempo de descanso e alguém chega para você com mais trabalho. Talvez você ficasse irritado, talvez você ficasse desanimado. É incrível, meus irmãos, que a reação de Jesus foi de compaixão. Ele se compadeceu daquelas pessoas. E essa palavra, na língua original, na língua grega, ela não significa apenas uma dó. Jesus não teve dó daquelas pessoas. Jesus não teve pena daquelas pessoas. Mas na língua original significa que ele teve um sentimento profundo nas entranhas. Para o judeu, na cabeça do judeu, a sede dos nossos sentimentos estava no intestino. Para nós é estranho isso, mas faz sentido. Pensa comigo. Algumas pessoas, quando ficam emocionadas, têm dor de barriga. Você vai fazer uma prova, um concurso, tem gente que tem dor de barriga, tem gente que dá um desarranjo no intestino. O namorado vai encontrar com a namorada, às vezes ele vai ter uma dor de barriga, porque está muito emocionado. Então, da cabeça do judeu, a sede nas nossas emoções, porque ele sabia que quando ele ficava muito emocionado, o seu intestino mexia. Então, Jesus, ele teve algo das entranhas, das profundezas do seu ser. Não foi uma simples pena, uma simples dó, mas ele se identificou com aquelas pessoas, porque aquelas pessoas eram como ovelhas que não têm pastor. Aquelas pessoas, meus irmãos, elas estavam sofrendo. Por quê? Porque quem que deveria pastorear aquelas pessoas? Os fariseus, os escribas. Só que ao invés deles pastorearem, deles ensinarem a palavra para eles, ao invés disso, o que os escribas e os fariseus faziam? Eles oprimiam o povo, eles exigiam leis que não estavam na Bíblia. Então eram pessoas sofridas, eram pessoas que não tinham com quem conversar, não tinham quem ensinasse elas, eles não tinham pastor. E quando Jesus viu aquelas pessoas, ele teve compaixão delas e ele passou a ensiná-las muitas coisas. Meus irmãos, é incrível que Jesus nos ensina algumas coisas aqui. Por exemplo, o Senhor Jesus nos ensina o sacrifício.
Às vezes, meus irmãos, nós valorizamos demais o nosso conforto. O conforto em si não é uma coisa ruim. Presta atenção, não é uma coisa ruim. Como eu falei, ele nos dá a noite de descanso para descansar, a noite para você poder dormir. Mas se alguém te incomodasse de madrugada, qual seria a sua reação? Se alguém batesse na sua porta de madrugada, qual seria a sua reação? Vou ficar quieto que aí a pessoa vai desistir e vai embora? Acontece, meus irmãos, que a gente às vezes valoriza demais o nosso conforto, que a gente chega até a idolatrar o nosso conforto. Jesus nos ensina aqui o amor ao próximo, o sacrifício pelo próximo, que justamente isso, amor é sacrifício. Amor não é um sentimento. É muito fácil você virar para o seu irmão e falar: eu te amo, meu irmão. Agora, na hora do aperto, na hora que ele precisa de você, na hora que o calo aperta, não são todos que estão dispostos a abrir mão do seu conforto, a abrir mão do seu bem-estar, a abrir mão do seu descanso para socorrer quem está precisando. Graças a Deus, meus irmãos, as igrejas que eu pastoreei, todas elas respeitavam o meu dia de folga e minhas férias. Mas teve uma época do meu ministério, eu tirava férias no mês de março, 4 anos seguidos eu tirei férias no mês de março. E aí eu e a Ana, e a Luísa já era nascida, a gente saía para viajar, batata. Alguém me ligava: pastor, fulano e tal morreu. Eu não podia tirar férias, alguém morria. E graças a Deus que nessas 3 vezes eu não estava longe da cidade que eu morava. Então deu para voltar, consolar a família, ministrar o ofício fúnebre. Mas tiveram vezes também que algum irmão, alguma pessoa precisou de mim no meu dia de folga. Claro, não eram pessoas que estavam abusando, mas eram pessoas que realmente estavam precisando. E é isso que Jesus nos ensina, meus irmãos, a gente se doar pelo outro. Mas tem uma outra coisa que esse texto vai nos ensinar também, aqui nesse versículo 34, que aquelas pessoas, elas eram como ovelhas que não têm pastor, e Jesus passou a ensinar-lhes muitas coisas. Observe uma coisa: do que aquelas pessoas precisavam? De ensino. Alguns dos irmãos aqui, e de outras igrejas também, vieram de outras igrejas, de outras realidades. Se você veio do catolicismo romano ou de alguma outra seita, quando você ouviu o Evangelho, quando o Espírito Santo te converteu, o que aconteceu? Você ficou sedento, você ficou com vontade de ouvir a palavra, de aprender a palavra. Se você veio de uma denominação ou de uma igreja que não tinha ensino, que não tinha pregação da palavra, que não tinha exposição bíblica, quando você começa a ouvir, você fala assim: eu quero mais, eu quero esse alimento. Assim eram aquelas pessoas, elas não tinham ensino. Os fariseus, eles sabiam a Bíblia, mas guardavam para eles. Eles não ensinavam o povo. Então Jesus, ele passa o seu dia de folga ensinando muitas coisas àquelas pessoas. E tem mais um detalhe que a gente já leu aqui: aquelas pessoas correram, segundo alguns comentaristas, 16 quilômetros. Quanto tempo você gastou para vir da sua casa até a igreja? Alguns gastaram alguns minutos, outros algumas dezenas de minutos. Quem vem de outra cidade, mais tempo. Mas observe o seguinte: foi fácil, não foi? Não foi difícil para você vir para a igreja hoje. A grande maioria veio com o seu próprio transporte, ou de carro, ou de moto. Mas a gente sabe, meus irmãos, que no passado, os nossos antepassados, eles vinham a pé, vinham de longe, caminhavam. Em lugares rurais, eu pastoreei 2 igrejas rurais, e eles contam que no passado caminhavam às vezes 10, 15 quilômetros, a família inteira, e família no passado era maior, hoje você tem 2, 3 filhos, às vezes, no passado eram 6 para cima, e todo mundo ali vindo a pé até a igreja domingo de manhã. Hoje, meus irmãos, nós temos conforto, hoje nós temos facilidades, hoje a vida nossa é muito mais confortável, é muito mais fácil, e às vezes a gente vem quase nada para o culto, quase nada para
a pregação da palavra, para o ensino da palavra. Aquelas pessoas, elas tinham sede, elas tinham fome, elas correram. Jesus não perdeu a oportunidade. Ele abriu mão do seu momento de folga e ele ensinou muitas coisas para aquelas pessoas. Será que muitos de nós aqui não temos negligenciado aquilo que Deus nos dá, que é o tempo, o domingo, não só à noite, mas também o domingo de manhã, a quinta-feira, os sábados quando tem alguma coisa? Porque cristianismo é muito pouco para ser só uma vez por semana. E aquelas pessoas tinham tanta fome de palavra que elas não mediram esforços para estarem com Jesus. Versículo 35. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhes disseram: é deserto este lugar e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Então vamos pensar aqui. Eles passaram o dia ali. Jesus deve ter pegado seus apóstolos, seus discípulos cedo, levado para aquele lugar. As pessoas cedo também correram para aquele lugar. Jesus, ele passa o dia ali ensinando muitas coisas. Vamos pensar aqui, não foi um culto, não foi uma escola dominical, foi como se fosse um acampamento. Várias palestras, vários ensinos, e começa a entardecer. E os discípulos são homens práticos, os discípulos são pessoas muito práticas. Eles olham, o sol está começando a descer, eles chegam para Jesus e falam: mestre, olha, manda o pessoal embora. Eles não vão embora. Eles não vão embora. Está ali, estão conversando, eles não vão embora. Né? Ontem eu estava com os jovens estavam lá em casa, o tempo foi passando, o jovem falou: pastor, enquanto a gente estiver aqui, a gente vai ficando, a gente não vai embora não. Foi muito bom. E era o que estava acontecendo, eles não estavam indo embora. Aí os discípulos: mestre, manda eles embora, despede eles, boceja, fala que está com sono, para eles pegarem os mercados abertos e comprar alguma coisa para eles comerem. Afinal de contas, são 16 quilômetros. Muito prático, né? Para que você vai mandar a pessoa embora tarde se os mercados estão todos fechados? Jesus, então, ele tem uma reação surpreendente no versículo 37. Ele respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Não. Interessante uma coisa, meus irmãos, eles não foram convidados. Quando você convida alguém para a sua casa, geralmente você prepara alguma coisa. Agora, se a pessoa chega de repente, se você não tem nada, fazer o quê? Você vai ficar... eles não eram convidados, aquelas pessoas não foram convidadas. Elas chegaram ali sem serem convidadas, no dia de folga deles. Jesus diz o seguinte: providenciem vocês o que comer. É claro que Jesus estava falando aquilo para testar a fé deles. Esse milagre é o único milagre registrado nos 4 evangelhos. Lá no Evangelho de João, capítulo 6, nós lemos que Jesus, ele estava provando a fé deles. E olha a resposta dos discípulos. Disseram: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? O que é isso aqui? Um denário, uma moeda de prata romana, era o salário de um dia de trabalho. Um dia de trabalho, um diarista, um trabalhador, ganhava um denário. 200 denários era o equivalente a 200 dias de trabalho. Vamos fazer uma conta aqui rapidinho. Não vai ser muito precisa, né? Mas vamos tentar contextualizar aqui. Quanto ganha um diarista? R$100? Talvez um pouco mais, um pouco menos. Vamos colocar 100. Vamos fechar com 100, que é mais fácil para a gente fazer a conta. Quantas pessoas tinham? Se você ir no versículo 44, diz que eram 5.000 homens. Mateus vai nos dizer que haviam mais mulheres e crianças. Você sabe muito bem que tem mais mulher do que homem. Alguns estudiosos vão falar em cerca de 20.000 pessoas aqui. Homem, mulher, criança. 20.000 pessoas. Alguns estudiosos vão falar nesse número. Se o salário de um diarista for R$100,
multiplica 100 reais por 200, né? Um dia de trabalho vezes 200 dias, certo? 200 denários. 200 denários, 200 dias de trabalho. 100 reais um dia de trabalho vezes 200. Entendeu minha conta? Dá quanto? 20 mil. Se eram 20 mil pessoas, daria R$1 de pão para cada um. Mais ou menos isso. Quanto que é um pão francês? Você compra o quê? Um pão e meio com R$1? Tem lugar que você compra 2 às vezes. Então a conta está mais ou menos, eu falei que não era precisa, está mais ou menos batendo. Agora vamos pensar uma coisa aqui. Eles não tinham 200 denários, eles não tinham 20 mil reais ali com eles. E mesmo que eles tivessem, imagina se você chega numa padaria e fala, me dá 20 mil reais de pão. Não! Onde que eles iam encontrar? Então Jesus ele dá uma ordem absurda. Jesus ele dá uma ordem absurda para aqueles discípulos. Dão processo para dão comida para eles. Agora preste atenção numa coisa, queridos irmãos. O nosso Deus é o Deus do impossível. O Deus que criou todas as coisas. O Deus que sustenta todas as coisas. O Deus Todo-Poderoso. Aqueles homens, eles já tinham presenciado Jesus providenciar uma pesca maravilhosa. Aqueles homens já tinham visto Jesus curar enfermos, ressuscitar mortos, transformar água em vinho. Eles já tinham visto o poder ilimitado de Jesus. Por que eles duvidavam que Jesus poderia alimentar aquelas pessoas? Se Jesus quisesse, ele poderia do nada criar pães. Ele não criou todas as coisas do nada? Ele podia criar pães do nada. Ele podia transformar pedras em pães. Satanás tentou ele a fazer isso. Se ele pudesse, ele podia fazer isso. Acontece, meus irmãos, que para o nosso Deus não há impossíveis. E quando Deus nos dá ordens na sua palavra, quando Deus nos fala aquilo que Ele requer de nós na sua palavra, nós precisamos obedecer. Porque se Ele nos dá a ordem, é porque Ele vai nos dar a capacidade de fazermos. É o que aconteceu aqui no versículo 38. Ele diz: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Jesus ele podia do nada fazer pães, mas ele quis usar um alimento que já existia. João, novamente, o apóstolo João, ele é o único que vai dizer que aqueles pães e aqueles peixes eram um lanche de um rapaz, de um adolescente talvez. Então um menininho lá, a mãe dele fez lá o lanchinho dele: ó, meu filho, você vai lá para o acampamento com Jesus, leva o seu lanche. Eles encontram aquele menino, eles trazem o lanche do menino, 5 pães e 2 peixes. Só que é interessante que lá em João, eles vão dizer o seguinte: o que é isto para tanta gente? Eles se esqueceram que Jesus é o Jeová Jirê. O que é Jeová Jirê? É o Deus que provê, é o Deus da providência. Lá em Gênesis capítulo 22, quando Deus prova Abraão e fala para Abraão oferecer Isaque em holocausto, e eles estão caminhando, Abraão e Isaque rumo ao monte para o holocausto. Aí no meio do caminho a Bíblia diz que Isaque já era crescido, Isaque deveria ser adolescente. Isaque já tinha visto muitas vezes sendo oferecido algum cordeiro, algum carneiro no holocausto. Isaque então ele vira para o seu pai e fala assim: pai, temos o cutelo para matar o cordeiro, temos a lenha para queimar o cordeiro, cadê o cordeiro? Se você fosse o pai, se você fosse Abraão, você ia abrir a boca a chorar e falar: e você, meu filho? Abraão, numa demonstração de fé impressionante, ele disse: Deus proverá, meu filho, um cordeiro para si.
E quando eles chegam lá em cima no monte, Isaac vai entender que é ele, porque a Bíblia não diz que Isaac saiu correndo. Isaac era um filho obediente ao seu pai. Abraão amarra Isaac, Abraão coloca Isaac em cima do altar, Abraão levanta o cutelo. Eu acho que quando ele levantou o cutelo, Isaac deve ter fechado os olhos, e Abraão também deve ter fechado os olhos. E Deus grita: Abraão, agora eu sei. Agora eu sei. Não que ele não soubesse antes, mas é para Abraão entender. Abraão, ele vira os olhos para trás, ele vê um cordeiro preso pelos chifres, um carneiro preso pelos chifres. E de fato, Deus proveu o cordeiro. Ele desamarra Isaac, coloca o cordeiro ali, e ele sacrifica o cordeiro ali. E o nome daquele lugar foi Jeová Jireh, o Senhor proverá. 2000 anos depois, o Senhor proveu o cordeiro dele, que a gente vai comemorar daqui a pouco na Santa Ceia. Então perceba, meus irmãos, se Deus deu para você o Filho dele, Ele não nos dará com Ele, diz Paulo em Romanos 8, Ele não nos dará com Ele todas as coisas? Por que duvidar da providência de Deus? Por que achar, Senhor, mas não vai dar? Senhor, é pouco. Às vezes, meus irmãos, a gente olha para a vida financeira da nossa família, da nossa casa, e a gente às vezes entra em desespero. E é pecado isso, porque esse desespero é falta de fé, é falta de confiança, de confiar que Deus nos sustenta, que Deus nos dá além das nossas necessidades. Deus não dá aquilo que você precisa, Deus dá a mais. É o que a gente vai ver aqui. Fala a verdade. Você e eu, nós temos muito, muito mais do que nós precisamos. Temos muito mais. E ele nos mostra isso aqui na continuação do texto. Versículo 39. Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E fizeram repartindo em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Aqui a gente vê mais uma coisa, meus irmãos. Jesus, ele é organizado. Deus, meus irmãos, é um Deus organizado. A criação, ela foi organizada. Perceba lá no texto de Gênesis capítulo 1, Deus ele criando, Deus não criou o homem primeiro, mas Deus preparou todo o habitat, toda a terra, a água, a terra, os luzeiros, sol, lua, estrelas, as estações, os animais, tudo, as ervas do campo. E aí ele cria o homem, e ele cria a mulher para o homem para a mulher. Nosso Deus é um Deus organizado. Por isso, você adolescente, organiza seu quarto. Você criança, organiza seu quarto. Viu? É com você que eu estou falando mesmo. Não deixe seu quarto bagunçado. Porque Deus é um Deus organizado. Deus gosta de ver, se você trabalha no escritório, Deus gosta de ver a sua mesa organizada. Se você trabalha numa oficina, a sua oficina tem que ser organizada. Se você trabalha em casa, a sua casa tem que ser organizada. Se você trabalha na cozinha, a sua cozinha tem que ser organizada. Porque se nós somos filhos de Deus e nosso Deus é organizado, nosso Pai é organizado, a gente também tem que ser organizado. Toda a história bíblica nós vemos o povo de Deus sendo organizado, as tribos de Israel, as igrejas, os oficiais, diáconos, presbíteros, tudo organizado. E até mesmo para a alimentação dessa multidão, Jesus ele não saiu jogando pão para o povo, mas sentaram em grupos de 100 em 100, de 50 em 50. E o texto nos diz no versículo 41 que ele tomou os 5 pães, os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou. Partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes, e todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Sabe por que houve fartura? Porque houve bênção. Onde tem bênção tem fartura. Jesus ele pegou aqueles pães e os peixes e ele abençoou. E quando Deus abençoa, meus irmãos, existe fartura. Eu não estou pregando aqui teologia da prosperidade, não é isso.
mas estou pregando aqui a providência de Deus. Deus nos providencia além das nossas necessidades. Por quê? Porque é da mão dele que vem, é bênção dele que vem. Você já teve a experiência, eu já tive essa experiência, de você chegar e falar assim: agora o dinheiro acabou. O mês não acabou, mas o dinheiro já acabou. E Deus providenciar. Você já teve essa experiência? Deus providenciar aquilo que você precisava na hora que você precisava. Foi o que ele fez no deserto com o povo de Israel. A cada dia que o povo acordava, tinha o maná. Era providência. Tudo que Deus te dá vem da mão dele. Ele usa o nosso trabalho, ele usa os nossos esforços, sim, mas vem da mão dele. E veja, é com fartura. O que eles fizeram com aqueles 12 cestos de pães que sobraram? É uma outra coisa. Jesus, ele não desperdiçava, ele era contra o desperdício. Jogar coisa fora, desperdiçar as coisas é pecado. Jogar comida fora é pecado. Viu criança que está aqui, adolescente que está aqui, adulto que está aqui, tem que comer tudo que está no prato. Às vezes a gente come um negócio e joga fora. Quanto desperdício, meus irmãos. Quantas nações passam fome? Jesus não deixou que aquele alimento fosse jogado fora. Ele foi recolhido. O que foi feito com aquele alimento? Nós não sabemos. É possível que ele tinha dado para algum pobre, algum necessitado. É possível. Mas o que diz Efésios capítulo 4, nos diz o seguinte, que capítulo 4, versículo 28, Efésios 4, 28. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para com que tenha que acudir o necessitado. Então, se Deus te deu mais do que você precisa, sabe o que você tem que fazer com o que sobra? Socorrer quem precisa. Sempre tem pessoas perto da gente que precisam. Deus te deu mais do que você precisa. Ao invés de você esbanjar e desperdiçar, socorra aquele que precisa. Abençoe aquele que precisa. Porque é assim que Ele nos ensina. Concluindo, meus irmãos, o Senhor é o Deus da providência. Ele providencia o alimento espiritual. Jesus, ele deu palavra para aquelas pessoas. Louve a Deus, porque Ele deu para você a sua palavra. Estude. Gaste tempo durante a sua semana lendo a Bíblia. Nós começamos na semana passada com o culto doméstico. Algumas famílias me deram um retorno, falando de como tem sido. Eu sei que não é fácil. Para quem nunca fez ou para quem não está acostumado, não é fácil começar. Às vezes o filho não vai querer, às vezes você, quando vai se lembrar, você já está com sono. Enfim, muitas serão as coisas que vão tentar te fazer a não fazer. Amanhã eu faço. Chega amanhã você não faz. Persista. Por mais difícil que seja, e vai ser difícil. Satanás, ele não quer que você leia a Bíblia e que você ora. O seu ego não quer que você leia a Bíblia e você ora. O seu velho homem não quer que você leia a Bíblia e você ore com a sua família. Que você receba alimento espiritual. Mas persista, esforce. Aquelas pessoas, elas se esforçaram, elas correram até Jesus. Corra até Jesus. Estabeleça um tempo, um horário para que você com a sua família leia a Bíblia, ore e cante louvores ao Senhor. Você na sua intimidade, sozinho com Deus, tem o seu momento de devocional. Não é fácil, necessita esforço, mas esforce-se para você receber o alimento espiritual. E em segundo lugar, louve ao Senhor pelo alimento físico. Sim, todas as vezes que você sentar-se à mesa para comer, agradeça. Parece tão básico isso, Os crentes do passado faziam isso. Mas eu já vi que algumas famílias, em alguns lugares, deixaram de ter aquele momento de gratidão a Deus na mesa. A pessoa já vai pegando a comida, já vai sentando, um senta na cama, outro senta no sofá, outro senta lá fora. As famílias não têm perdido o hábito de sentar-se à mesa, agradecerem o alimento e comerem
gostosamente em gratidão a Deus. Faça isso se você não tem o hábito. Se você já tem, continue em gratidão ao nosso Deus que nos sustenta, que nos alimenta, que provê todas as coisas. Que Ele nos abençoe, meus irmãos. Amém.